animal, e nós somos animais, nós somos animais numa outra categoria, né? Nós temos a inteligência. Então, mas nós passamos, o princípio inteligente, esse espírito ainda no seu processo evolutivo, ele passa pelo animal. Vamos pensar no animal. O animal, cachorro, gato, cavalo, ele só tem instinto. E esse instinto, ele vai sempre se conservar, é o instinto de conservação. Ele quer beber comida, vou comer primeiro, eu não quero saber se tem o outro irmão para comer. Deixa eu comer, porque senão eu vou morrer, porque é o instinto. E aí, nós já passamos por essa fase. Agora nós estamos numa outra fase, mas a gente volta naquela fase. Sabe o que acontece? Quando a gente volta nesse instinto, nós somos egoístas, orgulhosos, vaidosos. Porque o animal, ele tem um instinto de sobrevivência e de conservação. Agora, na humanidade, nós já temos inteligência, livre-arbítrio, você já pode escolher ser bom ou não, escolher caminhos, mas muitas vezes a gente volta Emmanuel fala, volta aos dragões da animalidade, que são dragões, é como o São Jorge Orgulho. Ele domina o dragão da nossa animalidade, da nossa volta, desse instinto de conservação, onde a gente precisa ser egoísta para sobreviver. E hoje, nós humanos ainda temos que ter esse instinto, porque a gente precisa sobreviver. Então eu tenho que me conservar, é natural e não vamos perder. Só que quando você exagera, eu pego, o filho é meu, o marido é meu, o carro é meu, tudo é meu, eu não vou dividir, porque eu primeiro, depois os outros. E aí é que a gente sai da lei. Quando a gente sai da lei, temos que voltar diversas vezes para entender pelos caminhos de preferência de Jesus, para a gente aprendendo. Aprendi a lição, passo à frente, já não erro mais. Eu já não vou mais matar, eu já não vou mais roubar. Então significa que eu já encarnei tantas vezes que eu já entendi que essa parte não é bom para o meu processo evolutivo, porque é irresistível. Eu serei perfeita. O caminho tem que seguir. Mas aí eu penso, mas tem muitos obsessores, gente. Tem obsessor aí adoidado, gente que fica no mal o tempo todo e não passa. Vai passar. Os espíritos nos falam que os espíritos, mesmo os mais trevosos, os mais cruéis, os mais vis, eles se cansam. Chega um momento que ele se cansa e ele vai querer o bem. Depois ele vai ter que espiar tantas vezes, porque ele produziu uma rede de mal em torno dele. Porque a gente hoje está falando muito sobre modernidade. É igual essa questão do algoritmo, né? Os jovens conhecem muito isso. A gente está vendo uma coisa na internet, um carro, gostei, curti, dei 500 carros para cima para eu ver. Aí carro de amanhã, depois, não. A mesma coisa acontece com o nosso pensamento. Exatamente isso, o André Luiz fala isso nitidamente no livro chamado Mecanismo da Mediunidade. Seu pensamento, ele viaja num fluido que envolve todos, produção de Deus, fluido cósmico universal. E ele impacta sempre, muito, as mentes. Eu sempre estou recebendo e estou passando meu pensamento que vai no fluido. Se eu tiver um pensamento semelhante com o do meu amigo aqui, aceito o pensamento dele, aí eu afinizo. E aí eu posso ajudá-lo ou posso prejudicá-lo. Então, o pensamento é fundamental para a gente começar a fazer o que a gente chama de disciplina do pensamento. Para dormir, para andar,
para pensar e para trabalhar na mediunidade. Porque na mediunidade você tem que estar com um pensamento no bem. Porque quando a gente desdobra, pensa que são todos os espíritos que são bonzinhos? Não. Há espíritos do lado de lá, que já antecederam a gente, de todas as naturezas, de todas as escalas. E é muito importante que a gente perceba que pensamento que eu estou vibrando para sintonizar com esses pensamentos. Todos esses conhecimentos que eu estou falando aqui, não há nada de novo. Então, o Kardec, na verdade, ele não descobriu a pólvora. Não é novo, já se falava isso aqui há 15 séculos antes de Cristo, os Vedas, são os hindus, eles já têm uma literatura que fala exatamente sobre isso tudo aqui que a gente está falando. Não há novidade. Então, o Espiritismo, Kardec mesmo fala essa questão do Livro dos Espíritos. Eu não trouxe nada de novo. Só apenas uma nova vestimenta para a realidade que é dos Espíritos. Então, como é dos Espíritos, é a verdade que perpetua. E é conhecido nos Vedas, os egípcios, os persas, os celtas particularmente, é um carinho muito grande que eu tenho por esse grupo, faço até um estudo belíssimo sobre os celtas. Eram tribos que viviam na Europa, então Holanda, Escócia, depois desceu para a Itália, França muito. Essas tribos, 5 séculos antes de Cristo, viviam ali em tribos e eles acreditavam no Deus único já tinham a bondade, o amor, a caridade já toda instalada. Então, e eles vinham falando toda a sua literatura através do canto e das rimas, que são chamadas tríades. É belíssimo o estudo dos celtas. E o Livro dos Espíritos, quase todo, está baseado aí, porque o Kardec foi um celta, Leon Denis foi celta, vários espíritas passaram lá dentro dos chamados druidas, né? Os druidas eram um grupo dos celtas que eram mais assim, sacerdotes. E aí é muito interessante, assim, inclusive a escala espírita, que é tão detalhada do Kardec, é baseada basicamente aqui nos celtas. É muito bonito. Então, assim, eu trouxe os Vedas, os egípcios, não tem Moisés não, tá? Aqui os persas, todos eles já traziam o conhecimento de Deus, da essência divina, da importância da gente, porque é natural, é instintivo e a gente já tem dentro da gente essa natureza de ele se elevar. Então você vê nas pinturas rupestres, que se faziam, né, de muitos séculos atrás, elevação para Deus, sempre uma questão. Oi? Fui aí, eu mexi no fio aqui, Então, esse conhecimento tinha que continuar. Já foi, já. Porque há uma necessidade divina e natural de progresso. Sempre os espíritos auxiliam e eles vêm para nos auxiliar sempre. Sempre vai ter esse progresso, mas é sempre tão certinho, tão no momento certo, que a gente já percebeu que veio a chamada primeira revelação, que foi Moisés. Moisés veio lá na Judéia e ele veio trazer um Deus único. Agora ele veio com um povo bravo, um povo que já era escravizado, um povo duro. Então ele precisava trazer um Deus também duro. Então era um Deus duro, punitivo, e que até hoje a gente acha castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Mas essa ideia de Moisés, lá no Antigo Testamento, que vem falando exatamente isso. Desse Deus, olha, você vai para o inferno, e toda essa cultura
ficou muito entranhada na gente. Mas ele teve uma importância muito grande, porque ele já trouxe o Deus único para um povo endurecido para se entrar na lei, né? O objetivo é esse, de progresso para entrar na lei. Então vem sempre os avatares, que a gente chama, esses espíritos que vêm para nos impulsionar, para nos ajudar a andar um pouco para frente nesse planeta aqui, né? Aí Jesus, a segunda revelação, veio trazer o Deus Abba. Esse Abba em hebraico é paizinho. Então não é só pai que castiga, é o pai amoroso, que recebe o filho mesmo que saia da lei. Tem uma parábola muito bonita chamada a parábola do filho pródigo, que eu acho que vale a pena vocês entenderem. A parábola é mais ou menos isso, essa aqui que eu estou falando aqui. O menino sai, pede para o pai: eu quero meu dinheiro da minha vinha, eu vou para a rua e eu quero gastar o meu dinheiro. E aí o fazendeiro deu o dinheiro para ele, e essa representação desse fazendeiro seria o próprio Deus. Que Jesus falava por parábolas para um povo rude, para ele interpretar depois, né? Nós estamos interpretando agora. Então essa parábola diz isso. Ele sai para a vida, desistiu de Deus e foi gastar tudo que ele tinha. Gastou com mulheres, com droga, com tudo que tinha direito, acabou a vida dele com os porcos. E aí ele percebeu: gente, errei, quero voltar. Volta para o pai, e o pai o recebe com amor e ainda corre até ele, e mais do que isso, dá uma festa porque ele voltou. Assim é Deus. Sempre que a gente sai da lei, sofremos. Se voltamos a Deus, Ele nos recebe com amor e fazendo festa, porque Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, bom e justo. E a gente não pode se afastar desse Deus que está dentro da gente. E nós somos centelha desse Deus. Então, nós temos essa bondade dentro de nós que temos que utilizar com maior potencial, porque a gente ainda volta lá, muitas vezes, nos dragões da animalidade. Né? E aí, numa fala de Jesus aqui, marcada por João, nos coloca assim: que eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nessa passagem que João nos relata, é uma passagem bem interessante, que Jesus vai para o sacrifício. A gente já sabe qual é a história, né? Os judeus não entenderam essa realeza de Jesus. Os judeus achavam que aquele Messias que tinha que vir era aquele que era Salvador. E a gente tem que se salvar dentro do nosso coração, né? Essa que ele era o que trazia o ensinamento, a palavra, para a gente ter a força individual, né? É aquele relógio está parado? Vai me dizer não, olha lá. 10h47. Poxa. Não tem problema, pode seguir. E aí, a gente acredita que esse Consolador é o Espiritismo. Por que o Espiritismo é o Consolador? Porque ele surgiu assim. A origem do Espiritismo foi o seguinte: começaram o que a gente chama de invasão organizada. Invasão organizada começou a aparecer um monte de barulhos nessa casa aqui das Irmãs Fox, nos Estados Unidos, em Nova York. Eles começaram a ouvir barulhos em tudo que é lado. Barulho, e aí que barulho é esse? Começaram a se perguntar e os barulhos começaram a responder. Um toque, dois, sim ou não, e aí começaram a responder. Isso daí virou uma febre. A partir daí, começou a se espalhar isso no mundo inteiro. Basicamente nos Estados Unidos, foi a origem. Depois na Europa, essas mesas girantes, as mesas, os médicos colocavam a mão aqui e as mesas subiam, e aí a partir daí, esse momento foi muito se fazer shows. Na Europa, na França, se fazia show de fazer levitação, a mesa e a gente percebeu que Kardec foi convidado para uma mesa, para um show desse,
E aí tinha respostas, ela batia no chão com uma batida, sim, 2 batidas, depois as batidas de letrinha. Essas letrinhas falava, então quer dizer que a mesa pode falar. Kardec era um pedagogo, um estudioso, um que a gente chama de vaso escolhido por Jesus para trazer as verdades espirituais, dedicado, cumpridor da missão, porque às vezes a gente tem missão e não cumpre. Ele foi até o final, cumpriu a sua missão. Então, ele era um pedagogo, ele percebeu que essa mesa não podia falar com inteligência. Não tem matéria, não tem inteligência. Então, ele começou a pesquisar. Nessa época já se escrevia, os espíritos, os médiuns já faziam psicografia, né? Tinha um cestinho que faziam psicografia, e ele começou a colher perguntas do mundo inteiro que chegavam para ele lendo, foi reunindo, catalogando, unindo cada coisa dessa. Ele analisou, concluiu que era uma força e inteligência, e ali eles mesmos se autodenominavam que eram espíritos que estavam falando, e a partir daí ele criou toda a codificação. O primeiro livro, como eu já falei, o livro dos Espíritos, e a partir do livro dos Espíritos ele foi subdividindo cada etapa do livro dos Espíritos, nos dando aqui a Gênese, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, Obras Póstumas e o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que são os livros da codificação. Tem muito mais, ele escreveu muito mais, né? E além disso, vários outros autores vieram também colaborar com esse trabalho. E aí, nesses livros da codificação, eu já falei bastante coisa, mas só para a gente repetir, são os pilares da doutrina, são a existência de Deus, que a gente já falou, que a gente não pode se afastar dessa. Afastamento de Deus sempre nos causa problema, sempre. É o caminho para nos dar sofrimento. Então, a presença de Deus na nossa casa, no Evangelho do Lar, é fundamental na educação dos nossos filhos, da educação do próximo, da família. Evangelho do Lar é fundamental para a gente se conectar com os bons espíritos. Imortalidade da alma, sabemos que não morremos. Essa notícia muda total o ponto de vista, porque a gente que está um momento particular do planeta, onde tem muita depressão, o maior índice de depressão, depois da pandemia, nem se fala, o indivíduo quer sair da vida, mas da vida você não sai, a vida não sai de você, porque nós somos imortais, nascemos várias vezes, e esse é o mesmo Espírito, que vai depurando cada momento. E se você sai da vida aqui de uma maneira amarga, reclamando, infeliz, você vai encontrar o mundo espiritual da mesma maneira. Você vai sintonizar, como a gente já falou, da sintonia, com essa estrutura de trevas. Leiam o Nosso Lar, né? O Nosso Lar, o André Luiz, não era um espírito mau. Ele até era bom na análise do homem. Ele era um médico que fazia, ajudava um ou outro, mas ele era amante, tinha, são os exageros, né? Ele bebia muito mesmo, e ele se viu lá no planeta, na erraticidade, né? Quando ele morreu, e aí ouvia, suicida. Eu suicida? Como assim suicida? Eu era médico. E aí ele foi descobrindo que ele não era tão bonzinho à vista dos bons espíritos. Muitos erros. E são os erros que a gente agora, já temos consciência. Já estamos, quando a gente está ouvindo aqui essa conversa, é porque a gente já aumentou a nossa responsabilidade durante a nossa vida.
Vamos ter que ter cuidado, porque já fomos alertados. Aí você chega do lado de lá, eu podia ter feito melhor. Aí você vai pedir novamente uma nova encarnação.